Excelente noite, meus amigos. É uma alegria muito grande recebê-los a todos nesta noite de exposição doutrinária, de palestra, aqui no Centro Espírita Joana de Ângeles, na Casa Nova ainda, cheiro de tinta, né? E a gente fica muito feliz de acolher vocês todos aqui. Eu sou João Edson, o atual presidente do SEJA, e nós apresentaremos daqui a pouco a nossa palestrante da noite, a Célia, vai colaborar conosco 2 vezes, tem essa e tem dia 10 de julho também. Mas antes que ela seja apresentada, para tratar desse tema, Pedro e nós, simplesmente humanos, alguns avisos. Nós temos aquele quadro de atividades, a gente vai promover ali uma iluminação futuramente, né, que está um pouco escuro, não um quadro, mas ali nossa entrada já vimos isso agora à tarde, à noite. Mas só reportando o que está naquele quadro lá, que tem informação que não está no quadro, né, vocês verão hoje. Quarta-feira, por exemplo, grupo de estudos, fundamental, básico, o Livro dos Espíritos e para o grupo de iniciantes também, princípios básicos. Isso na quarta, ontem. Hoje, quinta-feira, 19 horas, já tem atendente fraterno aqui para atender, acolher aqueles que querem conversar, trazer uma questão para receber as orientações da doutrina espírita, enfim, 19 horas. 20 horas começa aqui a exposição e vocês viram que já tem os nossos jovens, nossas crianças ali já estão sendo atendidas também. Terminando aqui, vou deixar já avisado, aqueles que desejarem, tem os passes naquela salinha ali, depois a água fluidificada, tá? Ao mesmo tempo, a livraria funciona ali para todos aqueles interessados, especialmente, às vezes, as obras que são mencionadas. A gente fica curiosa, onde que esse livro interessante, gostaria de ler, enfim. As obras que não tivermos aqui na livraria, converse depois com a Edna, ela dá um jeito de solicitar para a federação. A evangelização para crianças de 3 a 12 anos, hoje, na quinta-feira, e no sábado tem um projeto, nós não temos ainda, não está em atividade ainda, a partir dos 13 até os 21 anos, das 10 às 11h30 da manhã, o grupo de juventude. Ele vai ser mais incrementado, mais avisado, né, que é um grupo novo, e de fato nós não temos ainda inscritos para esse grupo, tá? O Fernando vai coordenar essa atividade. O que mais nós temos? No sábado também, das 20 às 21h30, tem um grupo online. São 2 na casa. Esse de sábado chama-se Grupo de Estudos dos Clássicos do Espiritismo. Né? Tem muitos participantes aqui, né? Nossa Célia também está conosco lá. E o livro que nós estamos estudando nesse momento, são várias obras que não tem, olha, é lindo o estudo que a gente faz, as obras que são estudadas, não estudo, né? As obras são fantásticas. A que está sendo estudada agora é uma obra de Camille Flammarion, chamado Deus na Natureza. Muito interessante. E no domingo também tem um estudo online. Começa às 20 horas também, vai até 21h30. O pessoal fala, mas que absurdo, do estudo no domingo? Sim, e já tivemos cerca de 80 pessoas inscritas no grupo. As pessoas descobriram que domingo à noite, né, Márcia, também está conosco lá, é uma excelente oportunidade de encerrar o dia estudando o Espiritismo. O nome desse grupo domingo é Grupo Allan Kardec de Estudos Avançados da Doutrina Espírita. O nome é longo porque realmente vale muito a pena a gente participar desse estudo também. Nós temos, não sei se vocês perceberam, tem uma caixa ali na recepção, que já o primeiro dia já está com bastante conteúdo, né? Nós estamos esperando aí, óbvio, região de Curitiba, São José também, que é muito frio, e tem muita gente que precisa, né? A Beth, a nossa coordenadora da área do ápice, da assistência e promoção social, e recolhemos cobertores, roupas, meias, enfim, agasalhos, o que vocês puderem trazer, que ela vai destinar depois para as pessoas que estão necessitadas, tá? Vamos à apresentação, então, da nossa palestrante da noite. Célia Regina Alves de Camargo. Ela é pedagoga, advogada, espírita e médium. Desde criança, é maneira de dizer, porque nós já nascemos com a faculdade, né? Começou a estudar a doutrina em 1976. Participa de reuniões mediúnicas desde o ano de 1978. Então, deduz que depois de 2 anos na doutrina já começou a trabalhar com a mediunidade. Já foi dirigente de centro espírita na região da 8ª URI,
URE é União Regional Espírita, aqui no noroeste do Paraná. Já esteve vinculada a centros espíritas aqui em Curitiba, ou melhor, na região de São José, também no estado do Pará, do Rio Grande do Sul também, né? Atualmente ela está vinculada ao Centro Espírita Recanto da Paz, se não me engano o bairro Aviação ali, né? São José dos Pinhais. É ainda voluntária também do Centro Espírita Caminho do Evangelho, que é a nossa casa-mãe aqui, que deu origem a essa casa. Dito isso, nós convidamos para que nós façamos uma oração, meus amigos, elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, que tão amorosamente nos acolhe nas nossas atividades, quando nos reúne em Seu nome, Senhor, para que ouçamos mais uma vez as lições imorredoras do Teu Evangelho. Abençoa a nossa palestrante da noite, cada um de nós, aqueles que estamos, aqueles que vamos acompanhar futuramente pela internet, os nossos vizinhos, aqueles que receberão as boas energias, os bons fluidos que se espalham em derredor dessa casa de bênção, de oração. Quanto a nós, Senhor, pedimos para que receba mais uma vez o nosso mais profundo preito de gratidão, porque nós somos muito devedores e o nosso coração se enche de alegria quando nós nos dirigimos a Ti, Senhor, para agradecer. Permanece assim, Jesus, com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Célia, por favor. Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente o convite, né, dessa casa irmã. E o João falou aí de várias casas que eu já participei e participo. Na realidade, eu não gosto de dizer que sou vinculada a uma casa espírita, eu sou vinculada ao movimento espírita. E onde houver trabalho, se me chamarem, eu vou, né? Paulo me conhece bem, estudamos juntos, ele sabe que aonde tiver oportunidade de aprender mais e de levar um pouco daquilo que a gente já aprendeu, lá eu estarei. Mas é um prazer imenso, obrigada direção, os amigos todos que me convidaram. Quando a gente vai procurar um templo qualquer, uma casa espírita, uma sede evangélica, a gente vai em busca de esclarecimento de quem somos nós, por que estamos aqui, por que passamos por tantas necessidades, quem realmente nós queremos ser, como a gente melhora, qual o nosso papel na sociedade, como conseguimos melhorar o mundo. Eu acho que todos nós já fizemos essa pergunta para nós mesmos, né? E a busca eterna das respostas. Às vezes não nos encontramos num determinado templo, buscamos outro e outro e outro, e conversamos com outro, em busca do autoconhecimento. Quem somos nós? Por que estamos aqui? Como melhorarmos a nós mesmos? Como fazermos desse mundo um mundo melhor? E a doutrina espírita, para quem fez a opção, a gente vê que lá na codificação, Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o melhor modelo para nós seguirmos. Então, na questão 625, a resposta é muito simples: Jesus. Mas, há 2000 anos, nós ouvimos os exemplos falados e exercitados, praticados por esse mestre. E ainda estamos patinando, ainda estamos procurando como fazer o que ele fazia. Eu vou passar um texto que foi psicografado no Centro Espírita Recanto da Paz, que talvez nos dê a dimensão do quanto é difícil para nós seguirmos esse modelo maravilhoso e perfeito que é Jesus. Eu estive lá, é o depoimento de um espírito que realmente participou da vida de Jesus há 2000 anos, mas simplesmente esteve lá. Não de alma, de coração, de sentimento. Ele estava lá. Como muitas vezes nós estamos em algum lugar.
mas não nos conectamos. Nessa nossa busca, né, nós deixamos de estar verdadeiramente naquele local. Muitos de nós, quando vamos a qualquer templo, nos conectar com a espiritualidade, a gente está lá fisicamente, mas não nos encontramos, porque estamos preocupados com a vida material, com os problemas de casa, do trabalho, da subsistência, do que somos, de como estamos, de como melhorar. Então, nós nos portamos como pessoas que estão lá, mas não aprendemos nada. Então, esse depoimento, eu não vou ler, todos vocês conseguem ler bem, né? O Espírito deixou bem claro como é difícil, ele só se encontrou verdadeiramente com a espiritualidade, com a mensagem de Jesus, que ele estava lá, e quiçá talvez nós também tivéssemos lá. A gente não vive dizendo, às vezes por brincadeira, com certeza eu estava lá e atirei pedra na cruz. Quem somos nós, né? Estivemos em algum lugar, aprendemos alguma coisa, trouxemos a experiência para o nosso dia a dia? Não. Infelizmente, nós estamos há 2000 anos tentando aprender como fazer pelo modelo perfeito que é Jesus. Mas essa mensagem nos diz como é distante a realidade de Jesus da nossa realidade material. Como nós estamos longe daquela perfeição. Então, um livro que eu amei ler, até coloquei como sugestão aqui para o pessoal apresentar, é uma compilação feita pela Denise Lino, que pegou N passagens bíblicas onde Pedro aparece, o apóstolo de Cristo. E de todos os escritos que Amélia Rodrigues traz, através da psicografia de Divaldo Franco, em vários livros que Divaldo publicou. Ela traz do plano espiritual quem foi realmente Pedro, e eu me encantei. Porque Pedro pode ser um modelo mais próximo para nós. Se Jesus está tão distante da nossa prática diária, Pedro me pareceu tão eu, que talvez toque vocês também nesse sentido. Pedro era simplesmente humano, como está no título da nossa fala. E nós vamos ver por que esses simplesmente humanos. Quem é Pedro ou quem foi Pedro? Sabemos que naquela época as famílias não tinham sobrenomes, elas eram conhecidas por fulano de tal, filho de ciclano, ou fulano de tal da cidade X, Y, Z, porque eram povoados pequenos e todos se conheciam através dessas indicações. Então, Pedro era filho de Bar Jonas, natural de Betsaida, um local perto do lago de Genazaré, também conhecido como Tiberíades. Era pescador, junto com André e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Esse era o ofício de Pedro. Sabe-se que ele era casado, mas não se sabe, não há nenhum escrito de que ele tenha tido filhos. Por que sabemos que ele era casado? Porque há um trecho bíblico que diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Ponto a favor de Pedro, ele adorava a sua sogra. Ele a mantinha sob seu teto e cuidava da família. Já é um bom exemplo para nós humanos. Pedro adorava sua sogra e foi buscar o mestre para fazer a cura das suas doenças. Ele se instalou em Cafarnaum, né? E naquele tempo essa cidade era administrada pelos romanos. Historicamente, a gente sabe que o poder romano estava naquela região. E também ele se via premido pela administração judaica, a religiosa dos fariseus, né? Disse nas escrituras que ele e tantos outros que com ele andavam eram pessoas muito simples, incultas e ignorantes. Ou seja, nós já ouvimos falar que Deus não escolhe os capazes, mas capacita os escolhidos. E foi exatamente porque colocamos aqui, e a nossa amiga, no texto aqui, Pescadores de Alma, né, Amélia Rodrigues coloca,
essa simplicidade, essa ignorância, esse inculto. Por quê? Porque Jesus, quando foi formar a sua pleiade de apóstolos, não foi buscar entre os doutores da lei, não foi buscar entre os sacerdotes, não foi buscar entre os administradores, ele foi buscar os seus apóstolos no meio do povo. Então, nós também podemos ser escolhidos, porque somos humanos. Ponto a nosso favor. Essa definição de Pedro como um ser simples, ignorante e inculto está neste livro, Trigo de Deus, no texto Pescadores de Alma. Mas vamos continuar. Tal como Pedro, nós somos chamados um dia ao grande encontro, o encontro com a nossa espiritualidade. Pedro foi chamado. E isso aconteceu naquela pescaria que talvez todos nós já conhecemos, que Pedro passou a noite toda com Tiago, André e João, lançando as redes ao mar de Tiberíades e nada pescaram. E Jesus, nessa passagem, vê o sacrifício, manda jogar a rede do lado tal e eles pescam. Mas Pedro já tinha ouvido falar de Jesus através de André. André, seu irmão. Por quê? Porque André, mais jovem, estava ouvindo João Batista. E João Batista falava do Mestre, do Messias, falava desse Jesus que viria mudar o panorama da nossa existência. E ele ficava intrigado. Por quê? Naquela época se falava muito em profetas. O profeta tal, o profeta tal, o profeta tal. Falava-se dos dogmas da igreja judaica, falava-se das regras da sociedade romana, dos deuses da religião romana. E Pedro, como todos nós, se via nesse emaranhado. Em quem acreditar? Então Pedro era tão simples, tão humano, que como todos nós, em quem eu vou acreditar? Nos deuses dos romanos, que são quem nos governam? Nos deuses de outras religiões, dos profetas, aqueles messias, aqueles que tanto prometiam? E Pedro ficava em dúvida. Em quem eu vou acreditar? Aí ele era simplesmente humano, como nós. Quantas vezes nós ouvimos palavras maravilhosas de padres, de pastores, de estudiosos da religiosidade, da espiritualidade, de palestrantes espíritas, e daí a gente fica se perguntando: em quem eu acredito de verdade? Quem está com a verdade que preenche esse meu vazio, essa minha busca existencial? Pedro passava por isso. Mas naquela noite, Pedro, no barco já desanimado, porque o trabalho dele era exaustivo, era a subsistência da família toda, era o meio de vida deles, quando ele recebe o mandado de Jesus: joguem a rede à direita, e ele pesca uma enormidade de peixes. Ele sente uma atração tão gigante por Jesus, ele ficou tão fascinado por aquela pessoa. Quem será realmente esse Galileu? E eles se aproximam. E Jesus ali faz o célebre convite: vinde comigo e eu os farei pescadores de homens. A partir daí surge 1.000.000 de dúvidas, porque Pedro fica fascinado. E primeiro ele vai ao encontro de Jesus justamente porque tinha sido anunciado por André, através de João Batista. E então ele cria coragem de convidá-lo para ir à sua casa curar a sogra. Mas com aquela dúvida: poderá ele realmente curar? Que poderes ele tem? Que especialidade tem esse Galileu? O que havia de tão mágico nele? Mas Pedro fica fascinado. Por quê? Ele tinha uma sensação de que já conhecia Jesus, embora não soubesse. Porque quando nós encarnamos, todos viemos para cá com um projeto de vida, um projeto de evolução, um projeto de crescimento, que esquecemos o passado, mas guardamos no nosso inconsciente presenças, sentimentos
que nos aproximam das pessoas que reencontramos no plano reencarnado. E ele sentiu nesse momento, mas ele não sabia explicar. Era uma admiração incrível por uma pessoa que ele ainda assim desconfiava. Será mesmo o Messias? Será que é tão poderoso quanto falam? E quando Jesus faz o convite, vinde a mim e eu os farei pescadores de almas, de homens, Pedro aceita. Imediatamente, pela emoção que ele sentiu, ele aceita o convite. E é óbvio que nesse momento ele vai deixar de todos os dias estar só na pescaria, voltado só para a subsistência, só para o trabalho material. E aí dá para tirar uma grande lição, que Jesus mostra que nem só de pão vive o homem. Pedro poderia sobreviver seguindo Jesus. Não deixaria suas tarefas materiais, mas seria alimentado de uma outra forma. Mesmo assim, Pedro, como nós, perguntava: que ganharemos nós que vamos seguir-te? Vocês estão aqui hoje numa noite fria, depois de uma tarde chuvosa. Talvez muitos se perguntem: o que eu vou ganhar com tudo isso? Essa minha dedicação de largar o meu lar, meu conforto, minha família, e estar aqui presente nessa casa, ouvindo uma mensagem de uma pessoa desconhecida, o que eu vou ganhar com isso? Ou vir aqui trabalhar, ser voluntário? Pedro tinha todas essas dúvidas. Nós aceitamos o chamado, nós aceitamos o convite, mas lá na nossa consciência ainda permanecem todas essas dúvidas. Eu não sei se vocês estão conseguindo pegar a essência dessa paixão que eu peguei pelo personagem Pedro. Ele tinha todas as dúvidas, mas nós aprendemos, acho que desde criança, todos nós aqui, mesmo que não fôssemos católicos ou evangélicos, a admirar um São Pedro como aquele que tem a chave do céu, o que nos receberá nas portas do céu. Ou São Pedro, padroeiro dos pescadores, ou aquele São Pedro que a gente só comemora na festa junina, agora dia 29 de junho. Nós admiramos esse personagem, mas quão nós sabemos sobre Pedro? E estudando a vida de Pedro, ele está tão mais próximo da gente, que é um exemplo tão maravilhoso a ser seguido, porque ele era simplesmente humano, como nós somos. Mas vamos continuar as dúvidas de Pedro, né? Quando Jesus fala que nós devemos perdoar os nossos inimigos 70 vezes, 7 vezes, e Pedro pergunta: eu? Por quê? O que eu ganho com isso? Não é o que entra na boca do homem que macula. O que é isso, Jesus? O que você está dizendo com isso? Pedro tinha todas as dúvidas que nós temos. E Jesus pacientemente o acarinhava, o aconselhava, lhe explicava, colocava toda uma certeza de que ele estava no verdadeiro caminho. Eu espero que a gente também consiga essa certeza. Continuando, a jornada de Pedro continua, embora com todas as suas dúvidas, porque ele era um ser premido pelas dificuldades materiais, tal como nós. Nós temos bagagem intelectual, nós temos bagagem moral, mas nós precisamos viver dentro de um meio que nos permita florescer tudo isso. E às vezes o meio é tão difícil. Por isso a gente tem tanta dificuldade de seguir o exemplo de Jesus. Porque a sociedade não nos forma. A sociedade não faz o homem, porque o homem faz ele próprio em qualquer lugar. Mas as dificuldades que nós sofremos, Pedro também sofria, premido por todas as necessidades, trabalhava feito um condenado e tinha que pagar imposto para os romanos,
que não lhes davam nada de favores. Até parece a gente, né? Trabalhamos feito uns condenados, pagamos impostos que não sabemos para onde vão, nos perguntamos qual é a vantagem de ser honestos, de pagar a quem devemos. Devemos pagar impostos aos romanos ou aos nossos ditadores? Todas essas dúvidas faziam parte da jornada de Pedro. Mas ele segue. Ainda assim, se nós formos ler todas as passagens onde Pedro está com Jesus, nós veremos que ele foi o que mais próximo esteve. Aquele que acompanhou bem de perto os mais célebres acontecimentos da jornada de Jesus aqui na Terra. Ele testemunhou, claro, em primeiro lugar, a cura da sua sogra. Foi o primeiro passo para que ele tivesse confiança. Ele assistiu à cura da filha de Jairo, daquele menino que o pai vem aos apóstolos e pede: cure meu filho, porque ora ele se joga na água, ora ele se joga no fogo. E Jesus curou, Pedro viu de perto. Ele viu a cura da mulher hemorroíça, aquela que simplesmente tocou no manto de Jesus e se viu curada após 12 anos sangrando. Ele viu a cura de cegos, de paralíticos, de leprosos. Ele viu Jesus andar sobre as águas. Ele viu Lázaro levantar do túmulo. Ele esteve no Monte Tabor, foi um dos escolhidos para ver Elias. Ele também passou fome ao lado do mestre, quando faziam aquelas longas caminhadas e viu a história da figueira que secou, que não dava alimento a ninguém. Todas essas histórias vividas por Jesus, Pedro estava lá. Ele era um trabalhador devotado, mas extremamente afeiçoado a Jesus. E quando foi chegando próximo ao evento da crucificação, Jesus fez a cerimônia do lava-pés. Pedro se sentiu indignado, porque como ele, aquele ser inculto, grosseiro, simples, ignorante, teria o direito de ter seus pés lavados por aquele mestre, por aquela majestade. Mas Jesus olha para Pedro e diz: se eu não lavar teus pés, eu não estarei contigo. Qual a lição que tiramos disso? Poucos de nós damos valor aos nossos pés, mas quem nos mantém eretos são os nossos pés. É a nossa sustentação. Jesus buscou a sustentação dos apóstolos para estar com eles. E quando Pedro entendeu essa mensagem, que Jesus seria a sustentação definitiva da vida dele, através do lava-pés, e Senhor, então me lava por inteiro, porque eu quero estar inteiramente contigo. Nós também, às vezes, temos esse desejo de encontrar Jesus, que Ele nos unja da cabeça aos pés, para que nos sintamos realmente próximos dEle, para que nos sintamos firmes, para que tenhamos sustentação, coragem, firmeza. E era isso que Pedro queria. Mas Jesus, como conhece o nosso íntimo, também conhecia Pedro. Conhecia tão a fundo que sabia exatamente quais os pontos fracos. E naquela ânsia de Pedro prometer que seguiria ele eternamente até os fins dos seus dias, que estaria sempre por perto, que o defenderia, Jesus alerta: haverá muitas tentações. Ele sabia de tudo. Como sabe das nossas tentações? Nós adentramos o movimento espírita, não, agora eu vou fazer o meu autoconhecimento, eu vou fazer a minha melhoria interior, como diz Joana de Ângelo nas Obras Maravilhosas. Agora eu vou firme. E daí vem aquelas tentações, né? Deixamos de fazer o evangelho em casa, deixamos de ir no centro espírita, deixamos de ser voluntários, deixamos de ser trabalhadores, porque há tantas tentações, tantas preocupações materiais, tantos medos, né? Às vezes até falar com alguém de que somos espíritas raiz mesmo, nós temos vergonha, nós temos medo.
Então Jesus conhece essas nossas fraquezas tanto quanto conhecia as de Pedro e alertou: orai e vigiai. O mesmo alerta que há para nós. Jesus, então, se preparando para o momento final, vai ao horto, lembram? Vai fazer as suas orações, vai ficar no seu silêncio, aguardando o momento final. E pede para que 3 dos seus discípulos o acompanhem em oração: Pedro, João e André. Mas no momento crucial daquele sofrimento onde Jesus diz: Pai, se puder afastar esse cálice, afaste-o, mas que seja feita a sua vontade. Ele vai em busca de seus apóstolos e os encontra dormindo. Pedro estava dormindo. Então, essa promessa que nós fazemos, tanto quanto Pedro fez, de estar nos momentos mais tristes, mais dolorosos, acompanhando, quantos de nossos irmãos nós deixamos na mão? A gente dorme. Porque somos simplesmente humanos. Então, Jesus conhecia essas fraquezas, sabia também que Pedro o negaria por 3 vezes. Pedro jamais admitiria isso, né? Mas Jesus esperou pacientemente que Pedro teria o seu tempo de despertar. Como Jesus vem esperando há 2000 anos por nós. Ele está esperando que a gente desperte de verdade. Que a gente assuma o nosso papel no mundo como filhos de Deus em caminhada evolutiva. Ele espera isso de nós como esperou de Pedro. Mas Pedro teve medo, como nós temos. Pedro, então, vai reconhecer Jesus. Finalmente, ele vai encontrar-se com esse mestre de verdade, como é a nossa busca. Como nós buscamos esse Jesus dentro de nós a todo tempo. Pedro, diante de todas aquelas dificuldades, ele reage como um ser humano comum e quando finalmente, ainda no horto, soldados vêm em busca de Jesus para levá-lo ao julgador, ele, na ânsia de defender, ele simplesmente reage. Ele não age. A grande diferença: agir exige razão, exige pensamento, exige uma explicação. Ele simplesmente reagiu. Na defesa de Jesus, ele corta a orelha do servo que veio buscar. E o que Jesus faz? Recoloca a orelha em Maico, que era o servo que veio buscá-lo, mostrando que não é com violência que nós combatemos e protegemos a integridade daqueles a quem amamos. Mais um outro exemplo. Passado, evidentemente, acontece o que a gente já sabe, a crucificação de Jesus, e Pedro, nessa noite, o nega pelas 3 vezes. O encontro verdadeiro com Jesus para Pedro só vai acontecer depois da morte de Jesus. Ele só reconheceu Jesus no seu âmago, no seu íntimo mais profundo, depois de todo um processo de dor, de sofrimento e de reconhecimento do quanto ele esteve tão perto da verdade. E para nós não é diferente. Quantas dores, quanto sofrimento nesse processo de autodescobrimento para chegarmos à nossa própria verdade. Nesse livro Caminho, Verdade e Vida, nesse capítulo 89, fala-se do fracasso de Pedro. Pedro seguiu de longe. Toda aquela caminhada de Jesus até o julgamento no pátio, Pedro ia de longe e quando diziam aquele ali é seguidor, ele, não conheço, não sei quem é. Se nos colocarem na parede hoje, né, fizerem alguma perseguição cristã em cima de nós, teríamos coragem de dizer, não, eu sou, eu sigo, eu vou. Nós vamos fracassar como Pedro. Por quê?
porque nós temos família, nós temos trabalho, nós temos uma ocupação, nós temos responsabilidades materiais. Nós vamos fracassar. Pedro fracassou. Então, a queda moral do generoso amigo estava num plano de fatalidade? Será que tudo que acontece de ruim para nós, no nosso planejamento reencarnatório, já está fatalmente definido? É claro que não. Se a gente estudar a fundo a doutrina, nós vamos ver que as duas únicas fatalidades reais é nascer e renascer para o plano espiritual, que nós chamamos de morte. Essas são as duas únicas fatalidades. Nenhum de nós escapa. Se nasceu, vai desencarnar. O demais que acontece em nossas vidas, o caos, as desgraças que a gente começa, costuma colocar como desgraça, são frutos da nossa escolha. Dentro de um projeto arquitetônico que a gente faça aqui na Terra. Eu quero construir uma casa assim, assim, assim e tal. Faço o desenho da casa, planejo, mas eu não estudei a fundo se aquele terreno onde eu quero colocar a casa vai me propiciar fazer todas as alterações que eu quero. Nós fazemos um planejamento reencarnatório como Pedro fez, mas chegando aqui, o terreno às vezes nos engana e a gente muda as trajetórias, nós mudamos o planejamento. Então Pedro, que prometeu seguir Jesus até a sua morte, todos os momentos ele estaria junto, o terreno vacilou e Pedro fracassou. Não era uma fatalidade, mas era uma escolha, premido pelas necessidades, tal como nós somos premidos pelas nossas realidades. Então, o que é útil, o que a gente aprende nesse pedacinho aqui? Jesus orientou Pedro. Pedro, cuidado. Cuidado com as tentações. Orai e vigiai. O importante aqui é destacar justamente a nossa invigilância. Estudamos o terreno onde fomos fazer a construção? Estudamos o local onde estamos nos posicionando como seres sociais? Como familiar? Como amigo? Como trabalhador? Nós estudamos realmente o nosso papel e o nosso desempenho nesses locais? Aí reside a nossa desatenção para o famoso orai e vigiai. Mas a conversão de Pedro iria acontecer, essa sim, acho que fatalmente ele iria se encontrar. Mas para nós, é fácil a nossa conversão? Alguém aqui já tentou se olhar no espelho da sua alma, se auto-reconhecer, se aceitar com todas as imperfeições, dizer a si mesmo, eu sou assim, eu tenho essas falhas, eu ainda preciso consertar muita coisa? Olhar-se de verdade. A conversão nossa não é fácil, tal como não foi para Pedro. A gente diz que crê, que está aqui fazendo o melhor que pode, mas se olharmos lá no fundo, quanta transformação ainda precisa acontecer? Estou realmente transformado só porque sou espírita? Só porque de vez em quando acompanho uma palestra? Ou faço alguma caridade, como Paulo falou, que fora da caridade não há salvação? Será que eu já me transformei de verdade? Então Pedro passou por todas essas situações e mesmo depois do desencarne de Jesus, ele ainda tinha muitas dúvidas. Uma dúvida que ele levantou logo de cara com Jesus é por que Jesus tratava de forma tão diferente as mulheres daquela época. Que na comunidade judaica a mulher era um ser inferior, não havia tratamento igualitário. Mas Jesus tratava igualmente todos, porque dizia, todos são filhos do mesmo pai, todos somos irmãos. Mas Pedro não se enquadrava, ele tinha a sua guia de sociedade, que tinha que ser diferente. E o que foi que aconteceu na ressurreição? Para quem Jesus se apresentou em primeiro lugar? 3 mulheres foram ao seu túmulo.
e para uma, aquela que era a mais pecaminosa da sociedade, Maria Madalena, foi a primeira a reencontrar Jesus. Para Pedro, aquilo foi um desaforo. Ele não acreditou quando ela disse que o reencontrou. Como que o mestre iria se apresentar para uma mulher e não para os seus apóstolos? Ainda assim, Pedro era ranheta, renitente. Ele teimava com as próprias convicções, né? E nós fazemos isso, né? Nós compramos, barganhamos vagas no céu, nos maravilhamos com palestras, com fenômenos espirituais, aplicamos a lei divina para o outro, mas quando Pedro jamais trataria uma mulher igual como Jesus tratou, né? Paralíticos para as mudanças, leprosos, alma, tudo é para o outro, nunca para mim. Sempre a dúvida. Então, a verdadeira conversão foi feita com muitas ações dolorosas. Nós não vamos nos transformar só ouvindo palestras espíritas, só vindo na casa espírita sendo um voluntariado de vez em quando. É um processo doloroso, mas a lição de Pedro nos mostra que é possível, que a gente não tem que desistir nunca, que nós não vamos para a fogueira do Coliseu, que nós não vamos ser jogados aos leões nem crucificados de ponta cabeça, mas nós teremos que dar a nossa parte, fazer o nosso testemunho. Mas é possível. E esse é o maior exemplo tão próximo de nós, porque mesmo sendo simplesmente humanos, tal como Pedro, eu espero que todos nós um dia cheguemos lá, sem crucificação de ponta cabeça, mas merecedores da evolução. Continuando então, após a queda de Pedro, que titubeou, que negou 3 vezes, que se escondeu, né? Veio a noite do arrependimento. Quantos de nós, em nossas condutas errôneas, a consciência dói, né? Temos o arrependimento. Mas que bom que ele aconteça aqui e agora, que não deixemos para o plano espiritual. Pedro arrependeu-se encarnado. E do arrependimento nasce a luz, nasce a vontade de se autocorrigir. Ele, arrependido das negações, ele se levanta. Eu posso, eu consigo, eu vou fazer tudo aquilo que eu prometi e que eu aprendi na caminhada com o Mestre. Diferentemente de Judas, que não aguentou o seu arrependimento e buscou a fuga no suicídio, Pedro manteve-se vivo e com ele levou todo o grupo de apóstolos a trabalhar, porque ele era o chamado Cefas. A célebre frase que nós conhecemos: Pedro, tu serás chamado Cefas, e sobre ti erguerei o meu templo. O templo de amor, a lição de Jesus. Não a igreja, não essa casa, mas o cristianismo vivo aplicado todos os dias na nossa vida. E foi justamente isso que Pedro fez. Depois de ter ouvido Jesus ao seu lado, reaparecido, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, que era para ele apagar as negações de 3 vezes. Então você está pronto. E a partir daí, Pedro assume realmente o seu papel de regenerado. Acontece o seu erguimento. Nessa elevação espiritual que Pedro encontra, ele entendeu que Cristo era realmente o Messias, que Jesus é um modelo de ação e que basta que nós analisemos tudo o que ele fez em prol da humanidade. Todos somos irmãos. E é na casa do caminho, né, a famosa casa do caminho, que Pedro é colocado para trabalhar. Mas lá também nos conta Amélia Rodrigues que o primeiro momento de Pedro nessa casa também foi de dúvida. Eu vou para lá para atender todos os que necessitam. E bate na porta um mendigo. E Pedro diz: o que você quer aqui? O que você veio fazer aqui? E deixa de atendê-lo.
E logo em seguida chega uma mulher de má vida. O que você quer aqui? Aqui não é o teu lugar. Também não atende. E depois chega um ladrão. Não, aqui não, você veio para roubar. Você não vai ser atendido. E a casa do caminho silencia. E Pedro ora: Mestre, eu estou aqui para desenvolver o seu trabalho de amor e caridade. O que está acontecendo? E Jesus diz: Pedro, Pedro, eu mandei 3 vezes a lição para você praticar. E o que você fez? E o que nós fazemos? Quem de nós tem o hábito de ajudar o mendigo? Mas ajudar de verdade, não dar moedinha. Saber como ele está, quem é ele, por que ele está ali. Quem de nós não tem medo de chegar perto de um ser drogado, jogado na rua? Quem de nós dá carona para alguém que nos pede? Nós temos medo, como Pedro teve ao negar Jesus. Então nós negamos Jesus diariamente nas nossas atitudes. Mas não fiquem tristes. Somos simplesmente humanos e um dia seremos Pedro. O São Pedro, que está ao lado de Jesus, como nós aspiramos um dia realmente estar lá. Então, nesta instituição de caridade, a presença do Mestre era sempre sentida. Respirava-se o odor da abnegação e da pureza. Ali todas as doenças, todas as mazelas humanas encontravam conforto e a presença de Pedro era uma garantia de ordem. Parece as nossas instituições religiosas também, né? Alguém tem que pôr ordem na casa. O conciliador, aquele que une, aquele que concilia todos num mesmo objetivo, de amor, de caridade, de auxílio mútuo. Pedro fez isso. É o nosso exemplo. Para as nossas casas, quando houver discussões, divergências, porque somos humanos, que sejamos o conciliador, que sejamos aquele que unifica as ações para o bem, para a caridade e principalmente para a nossa própria evolução. Jesus, então, quando ora, Pedro, então, quando ora a Jesus, pedindo auxílio para que ele consiga realmente conciliar André, João, Pedro, Paulo, que aparece depois também na Casa do Caminho, indagando por que não se usam certos dogmas do judaísmo. Como a gente aceita a diferença do outro, a diferença de opinião, a diferença de crença. Como nós fazemos isso? Então, Pedro também orava ainda em dúvidas, o que fazer? E Jesus lhe diz: os homens, à semelhança da argila, sem forma ou pedra grosseira, aguardam que os cultores dos nobres ideais lhes plasmem beleza e forma, delicadeza e utilidade, vencendo as suas resistências a golpes de paciência, perseverança e fé, até que colimem os objetivos para os quais foram criados pelo Pai. Que tenhamos paciência no nosso dia a dia também, na condução dessa doutrina maravilhosa que abracemos. Tal como Pedro, oremos quando tivermos dúvidas, compreendamos as diferenças, aceitamos aqueles que pensam de forma diferente da nossa, mas vamos acolher, como Pedro acolheu a todos. Além disso, diz Amélia Rodrigues em Primícias do Reino, além disso, convém considerar que hoje as pessoas que são os problemas são tão iguais como nós fomos. Foi isso que se disse a Pedro. Veja que hoje eles são a pedra no sapato que você foi, com todas as tuas dúvidas, com todas as tuas ranhetices, com todas as tuas contraposições. Não aceito, não quero, não faça isso, não gosto, não deve ser assim. Por quê? Porque Divaldo usava uma expressão que eu gravei maravilhosamente bem.
tudo que nós reprovamos no outro. Já fomos, somos ou seremos. Porque a vida aqui nesse plano é experimentação de tudo, do bom e do ruim, para que a gente realmente se tempere, para que a gente se transforme, para que a gente evolua. Eu vou finalizar lendo uma conclusão própria, talvez não seja a mesma opinião de todos, mas sirva como um pensamento final, um fechamento da nossa fala de hoje. Ao analisar a trajetória de Pedro, homem do povo, simples, ignorante, cético, e compararmos com as nossas trajetórias pessoais, podemos ter a certeza de que para Deus não há filhos privilegiados, que a cada um será dado conforme suas obras, que a queda e o soerguimento só depende de cada um, que não é tarefa fácil a nossa reconstrução, nosso aperfeiçoamento, que não há milagres, nem barganhas, nem promessas ou pagamentos que nos reserve a felicidade de encontrar o reino de Deus em nós mesmos e vivenciar a felicidade possível, aquela que Jesus prometeu, aqui e agora. Que ver, ouvir e se entusiasmar e não praticar os exemplos de Jesus nunca nos elevarão até Ele. E que o testemunho ocular não dispensa a dor do bom combate e que, apesar de tudo, Deus é extremamente misericordioso e sempre nos dará uma nova oportunidade. Então, gente, eu espero que Pedro, que está tão mais próximo de nós com a sua vivência, nos incentive a seguir o seu exemplo. Já que o exemplo maior é tão perfeito e a gente tem tanta dificuldade de chegar até lá, sejamos os ranhetas, mas o ranheta que não desiste nunca. Todos nós rumos à perfeição e à felicidade possível. Jesus nos abençoe o propósito e muita gratidão por vocês me ouvirem. Uma boa noite a todos. Em nome da diretoria da casa, nós agradecemos a colaboração da Célia nesta noite, trazendo essas reflexões tão profundas a respeito desse servidor de Jesus. Ela empregou para fazer a sua exposição as seguintes obras: os evangelhos de Mateus, Lucas e João, a obra Primícias do Reino, nós temos inclusive está naquela coleção de Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Pereira Franco e uma obra de Denise Lima, uma compilação chamada Humano, Demasiado Humano. Para aqueles que desejarem, repetimos, se aprofundar, tem a livraria, a biblioteca abertas para que vocês consultem estas e outras obras, os clássicos, as obras básicas, enfim, tá bom? Na semana que vem, tem um colega também, outra pessoa muito especial, é um colaborador do CEP, nos ajuda lá na federação, nas exposições de domingo, é o Sérgio Luiz Pacheco, espírito também de muito tempo, uma fala também muito produtiva para que nós nos cresçamos aí com a fala dele. Semana que vem, o título é Guardai-vos de todo mal. Olha que legal para a semana que vem. Então nós convidamos a todos para que façamos mais uma vez uma prece de agradecimento a Deus, a Jesus, pela bênção da noite, pelas bênçãos, na verdade, da noite, pelo nosso reencontro nesta casa abençoada, pela nossa saúde, pelas condições que temos, pelo auxílio que podemos prestar aos nossos irmãos em dificuldade, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pela doutrina espírita, pelos nossos anjos de guarda, espíritos protetores, pelas nossas crianças, pelos evangelizadores, por tudo, Senhor, a nossa gratidão. E se tivermos que fazer um pedido a Jesus, é unicamente para que aceite
as nossas preces e o nosso agradecimento por tantas e tantas bênçãos que nos alcançam todos os dias. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E ser conosco, amigo querido, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, e até semana que vem.